que Flamengo e Vasco, juntos, definissem quem apitaria a partida marcada para este domingo às 4h. Eu pergunto a vocês já tinham visto isso? Agora vai. Favoritismo desse jogo. A gente está vendo, o Pascoal tem falado muito aqui do elenco do Flamengo, acho que não se discute a qualidade do elenco do Flamengo. O Vasco está melhorando, mas ainda precisa de muita coisa. Eu vou começar com o Mauro Naves, que o Pascoal deu uma respirada funda ali, mano. O placar desse jogo, só pra gente dar um pulinho lá em BH, porque tem mais clássico ainda. 2-0 Flamengo. Salve, salve, nação! Saudações rubro-negras! Qual o tamanho do favoritismo do Flamengo? Comente aqui, já deixe os seus palpites. Fique à vontade, separei para você um corte top do programa ESPN FC. Link na descrição como créditos, canal ESPN, Grupo Disney. Cara, deixa o like aí para ajudar o nosso trabalho, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. O vídeo tá muito bom, galera. Temos aqui o bate-papo com a bancada falando sobre a arbitragem. Foi escolhido o árbitro para apitar Vasco e Flamengo e deu no que deu, né, cara? Deu no que falar esse negócio do Flamengo e Vasco escolher o árbitro, né? Mas não é só isso, vamos falar de campo e bola também. Tem palpites! No final do vídeo tem palpite dos caras aí, então aproveita e deixa o seu aqui também. Rio de Janeiro, falar do Campeonato Carioca. Olha, depois de muitas críticas à arbitragem no Carioca, a falta do VAR, ele agora vai chegar, pelo menos no clássico, entre Vasco e Flamengo, e a federação inovou. A federação fez uma reunião e deu 4 opções de quadro de árbitros e pediu para que Flamengo e Vasco, juntos, definissem quem apitaria a partida marcada para este domingo às 4h. Eu pergunto a vocês já tinham visto isso? Que fase! Eu vejo isso, assim, na várzea o pessoal... Não, peraí, Pascoal. Eu tô falando do futebol profissional. Ele tá certo, na várzea, eu sou da várzea. Você fala mistura como? Na várzea é o seguinte, na várzea você chega para jogar no campo do adversário, já tem um cidadão fardado de juiz. Tem isso? Opa, você nunca jogou na várzea? Então, na várzea você chega, já tem um juiz da casa. Ele mesmo, é maravilhoso. Já tem um juiz da casa. Entendeu como é que é? Aí você bota o cara pra jogar, pra apitar. Se ele estiver apitando mal, estiver favorecendo um time, você tira o cara no meio do jogo. Na várzea funciona assim. É isso, filho. Ou eu tô falando alguma coisa que o senhor não conhece? Tô falando uma coisa... Agora, isso tem certeza disso? Muito obrigado, isso me ajuda bastante. Agora, a gente tem que entender o seguinte. Tem tanta reclamação da arbitragem no Rio de Janeiro, mas que a Federação Carioca não poderia abrir mão de escalar o árbitro. Isso não é normal, não é factível, porque você está transferindo a responsabilidade para os clubes. E aí os clubes vão escolher ou não o melhor ou o bom. Para o jogo, o bom quem escolhe é a federação. Não tem esse negócio de time escolher. Sabe por quê? No próximo jogo o Flamengo vai falar, esse cara não quero não. E qual é a autoridade da FERJ para dizer que não? É o precedente. Então, o Rubinho, presidente da Federação do Rio de Janeiro, abriu uma situação muito ruim para o futebol. Muito ruim. Ou então ele não acredita nos árbitros da Federação Carioca. Se ele não acredita, ele deixa para os clubes escolherem. É muito ruim isso, é uma opção muito ruim. A arbitragem já é o elo mais fraco desse processo todo. E quando abre esse leque ainda... piora. Agora, o árbitro vai fazer o quê? O Flamengo e o Vasco me escolheram para apitar. E ele entra o quê? Super pressionado. E já está pressionado para apitar o jogo. O árbitro, a federação... no caso, é o Wagner do Nascimento Magalhães e o Rodrigo Nunes de Sá no VAR. O Wagner Magalhães é experiente, é rodado, ele acerta, ele erra. Ele está apitando agora mais cadenciado, ele não está correndo tão perto do lance, ele está um pouco mais cadenciado para apitar jogo. Apitou o jogo do Fluminense. Isso é elogio que você está fazendo? Isso é elogio que você está fazendo? Não, né? Porque isso é ruim, não é, para o jogo? Não, eu acho que ele está bem. Eu acho que ele está... O Wagner atingiu uma maturidade de encontrar os atalhos dentro do campo, não se apavora com o lance. Ele é o cara mais experiente da arbitragem do Rio de Janeiro. É um elogio. Mas ele entra muito pressionado. Poxa, se ele der um lance... mas tem VAR, né? No clássico tem VAR. Agora tem VAR. Porque no outro não tem, né? Qual é a isonomia disso? O time do Bangu não tem VAR quando joga com o Flamengo.
Mas o Vasco tem VAR quando joga com o Flamengo. Qual é a isonomia? Eu não entendo essas coisas. Eu tenho muita dificuldade para entender a escala de árbitro da Federação Carioca, com os times escolhendo, e a falta de VAR em todos os jogos do campeonato. Eu não entendo. E aí, Mauro, o que Acho você que achou abriu da um decisão precedente. e da escolha, né? Abriu um precedente desnecessário, isso ainda vai dar um problema no futuro. Porque começa um veta aqui, veta ali, veta aqui. Esse eu não quero aquele lá. Quero, vai dar problema. Entendi, li lá que eles acharam que, não, escolhemos o cara certo, foi de consenso, ele é o mais experiente, ok. Cara, tomara a Deus que este árbitro não erre. Tomara a Deus, porque se ele errar para algum lado, vai dar uma confusão isso aí. Ok? Mas se ele por acaso errar o lance, o time já vai pedir para ele lá apitar também. Eu acho que a FERJ tinha que assumir. Estou com o Pascoal nessa, ela que tem que assumir. Ó, gente, vai ser o fulano. Se ela quisesse fazer um agrado, que fizesse ainda por baixo dos panos. Ô, fulano então, aqui. Porque não é raro isso, né? Eu acho que é o que deve acontecer. Os Entendeu? clubes definirem por baixo dos panos quem vai Exatamente, apitar? não é uma coisa assim, os clubes influenciarem na decisão de quem vai ser o árbitro não é uma novidade. Mas sempre foi indireto, né? Exatamente, nem no Brasil, nem no mundo. Assim, Não precisava em vários escancarar lugares, assim, né? os caras falam, não, eu não quero esse cara, olha, isso aqui você não, porque... Não... aqui mesmo tinha muita coisa do veto, vetou esse, vetou aquele e tudo mais. Não, agora a Federação Carioca está vetando. Ela mesma afasta Assim, o ela árbitro. tá afastando os caras que erram, né? Nos dois últimos Quem apitou do jogo do Vasco. o Nova Iguaçu e Vasco foi afastado, né? Sim. Por conta das duas Os dois entradas últimos pro jogos do Vasco os dois últimos tiveram jogos do seus Vasco. árbitros afastados. Mas assim, eu concordo muito com o Pascoal em relação ao precedente. O problema é o precedente que você abre porque a partir do momento que você faz isso num jogo, você vai ter que fazer sempre. E se você não fizer sempre, você vai acabar gerando uma insatisfação. Ou seja, o Botafogo e Fluminense, quando forem jogar, vão falar, não, queremos aqui sentar e definir o árbitro. Tudo bem, você pode até dizer que é uma maneira mas eu não acho que é positivo. Você pode ter motivos extras para definir qual vai ser o árbitro X, qual vai ser o árbitro Y. Então, assim, o precedente ele é muito ruim. Para o jogo em si, sinceramente, eu não acho que ele vai... Até nisso eu discordo do Pascoal, porque eu não acho que ele vai entrar mais pressionado. Pelo contrário, acho que ele entra de alguma maneira... Grande. Fala, pô, pera lá. E talvez mais preocupado de não desagradar ninguém, porque afinal de contas os dois o escolheram para estar lá. Mas o precedente é uma coisa negativa, de fato. Quer ver um negócio? Vamos ouvir o Spindel para a gente continuar essa conversa, porque ele foi um dos representantes do lado do Flamengo hoje na FERJ e participou dessa escolha diretamente. Vamos ouvir o dirigente. Eu acho louvável a transparência do processo da FERJ, do Departamento de Arbitragem da FERJ também. Como foi dito, foi um nome escolhido, ambos os nomes, né, escolhidos em consenso, e que também são a opinião da área técnica do Departamento de Arbitragem da FERJ, que foi, obviamente, ouvido também. A posição do departamento é importante no nosso consenso, na nossa decisão, que, como disse o Clauber, foi prévia. E a gente também pediu para que se dê tranquilidade ao árbitro, que é um árbitro muito experiente, que, enfim, está acostumado a lidar com as pressões e com um clássico desse tamanho. Me parece que a escolha foi muito baseada nesse critério, né? O Pascoal fala em pressão e eu acho que qualquer árbitro entraria pressionado depois dos dois últimos jogos do Vasco e depois dos dois últimos afastados. O Jean fala no prestígio da escolha. Posso colocar assim, Jean? Acho que sim. É isso, né? O árbitro, de alguma maneira, ele foi prestigiado pelos dois clubes. É isso. E aí se fala em experiência. Essa experiência pode ajudar? Coloca a tela pra gente da arbitragem completa, por favor, para ouvir o Mauro. Ele é experiente, né? Não à toa ele foi o escolhido. Talvez seja até o mais lá, ó. Isso aí... o Wagner do Nascimento, o Regazzoni, Gustavo Mota Correia, o Graziani, que também é experiente, e o VAR com Rodrigo Nunes de Sá. Então, assim, são apitadores, com respeito, não é nenhum demérito aqui, mas são apitadores que estão acostumados com a pressão de um clássico. Não, com certeza. Essa história de talvez ele querer agradar os dois é que não me agrada.
Acho que ele tem que entrar lá e eu vou fazer o jogo. dele. Os caras me escolheu, agora eu vou dar um pênalti contra ele. Não pode ter isso, entendeu? Não ficar preocupado aí. Não vai ser empate, mano. Não, isso tem que ser algo válido para todos os jogos. Quer dizer, qualquer árbitro, teoricamente, entra em qualquer jogo querendo não desagradar ninguém. Claro. No sentido de não errar a favor de ninguém. A única coisa, e aí eu vejo um problema maior até nisso, em relação à isonomia que o Pascoal falou, do que no VAR. Eu sei que tem muita gente que acha que assim, o VAR ou tem em todos ou não tem em todos. E concordo que é o ideal. Porém, eu acho que assim, o VAR, teoricamente, não é que ele é um benefício para um time X ou um benefício para o time Y. O VAR, ele serve para diminuir o número de erros. Quanto maior o número de erros que você conseguir diminuir no campeonato, seja ele num jogo, em 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, melhor. Claro. Porque assim, então, quanto mais você conseguir usar, melhor. Se você só consegue usar nos clássicos, eu acho melhor que se use apenas nos clássicos do que não usar em lugar nenhum. Porque eu não acho que é uma vantagem para Flamengo e Vasco. O VAR está lá para tirar os erros da partida. Eu acho que com a qualidade, desculpa te interromper, mas com a qualidade de arbitragem que a gente tem no Brasil hoje, como ela é questionada, eu acho que o VAR acaba minimizando muita coisa. Agora, no Sul também é assim, né? Mas não é que ele está beneficiando um time em detrimento do outro. Claro. Ele está tirando erros de um jogo de futebol. E quanto mais erro você puder tirar, beleza. Agora, a escolha de árbitro, de repente, Nova Iguaçu e a Portuguesa podem dizer, escolher. Por que eu não posso escolher? Jean, só porque eles são grandões, eles escolhem e eu não escolho? O Vasco, nos 2 últimos jogos, teve prejuízo. Se um jogador do Nova Iguaçu vai expulso, não sei o que pode... O futebol não é linear, como a vida também não é linear. Sim. Né? Você tem as variações. Mas com um jogador a menos, a coisa poderia não ser do jeito que foi. Sim. Não, perfeito, Pascoal. Não, A única questão é... Aí sabe o que acontece? Não tem o VAR. Quem que pagou? O marmitão. O apitador. Por quê? No lance da solada porque aquele lance da solada no... O Medel é o pênalti, a solada é do jogador do Vasco, né? Que você tá falando. Esqueci quem foi. No Rossi. A solada no Rossi e depois a outra falta no canto, aqui bem no cantinho, no segundo tempo, aqui bem... A entrada que o Rossi tomou, a entrada dupla que ele tomou... Ali, gente, não dá pra você ficar pensando, vou pensar se eu vou dar o cartão. Dá o cartão e resolve o problema. Mas eu tô com o Jean nessa, assim. O ideal é que tenha. Aí no jogo do Vasco, 0 de jogo, tira o cartão vermelho pro Jair. Não, é melhor ter em todos. Não se discute. Não é? Melhor ter em todos, mas não podendo ter em todos, eu também estou a favor que tenha no máximo possível de jogos, no caso, eu não sei, eu tô com o Pascoal. Agora, o que eu não entendo é por que não tem em todos. Porque... O custo. A alegação é o custo. O custo e talvez os locais também que vão jogar, né? Não sei se no estádio... Em Belém. Que o Belém... Não, o Fluminense ontem jogou... No Luso Brasileiro, lá na Ilha do Governador, no estádio da Portuguesa. Lá dá para colocar direitinho e tal? Ou quando pensaram em clássicos é porque estão pensando só, Engenhão... O tipo de estádio que vai ser. Eu acho assim, que até pelo quanto a Ferge morde em todos os lugares que ela pode morder um dinheirinho e tal... Acho que assim, é aquela história, né? É querer economizar o máximo possível. Então, assim, você... vai ser um pouquinho pior o campeonato? Vai, mas vamos economizar uma grana aqui. E depois dão os prêmios... Assim, né? Eu quero falar de bola, hein? Fecha aí. O árbitro sacrifica o jogo, na minha opinião. A expulsão do Jair com 0 de jogo sacrificou o jogo. E, na minha opinião, lance de cartão amarelo. Tem um lance de cartão amarelo que o árbitro foi afastado. Porque tem um lance semelhante do jogador do Bangu no jogador do Vasco, que ele dá cartão amarelo. E ele passa o árbitro daquela partida, em Brasília, passa o jogo todo agoniado porque ele queria expulsar alguém do Bangu. Porque ele fez uma grande lambança com 0 de jogo. Então, fica aí afastado. Sabe o que vai acontecer? Vai apitar a Série A2, né? A segunda divisão do Carioca. Vai atrapalhar jogo na Série A2. Atrapalhar jogo na Série A2 é maravilhoso. Isso é o pra trás-mente. Eu quero pra frente-mente, Pascoal. Agora vai. Favoritismo desse jogo. A gente está vendo, o Pascoal tem falado muito aqui do elenco do Flamengo, acho que não se discute a qualidade do elenco do Flamengo. O Vasco está melhorando, mas ainda precisa de muita coisa. Eu vou começar com o Mauro Naves, que o Pascoal deu uma respirada funda ali, Mauro. Você já respondeu, é isso mesmo. O Flamengo está num patamar que o Vasco quer chegar, mas não chegou ainda. E tem que contratar gente. O Flamengo nem precisava de tantas contratações, mas contratou para melhorar um time que já era ótimo.
A chegada do De La Cruz foi sensacional. E outros que vão chegar ainda, que estão chegando, as opções que tem. A gente falava das opções que tem o São Paulo, que não tinha o ano passado. Imagina o nível de opções que tem, o leque de opções que tem o Tite. Então a pressão Então, assim, por uma vitória ela é maior para o Flamengo? É, claro, porque nesse caso a diferença ela é muito grande. Eu estava até olhando aqui, apesar do Josh Wander ter dito no dia 18 de março de 2022 a frase que aquele seria o último domingo com desvantagem no orçamento do Flamengo. Ele falou isso em março de 2022. Alguém acreditou? A vantagem do Flamengo é enorme, é monstruosa em relação ao Vasco. Então, é claro que, por um lado, né, a gente estava... Para quem a vitória vale mais? É claro que uma vitória eventual do Vasco tem um peso e um valor absurdo, porque você está derrotando um adversário muito melhor que você, com um potencial muito maior do que o seu. A Por outro vitória lado, vale mais para o Vasco, a e derrota vale pesa mais para o Flamengo, é isso? É Tá desagradável para o Flamengo nesse sentido, esse contexto. O contexto agradável para o Flamengo ele tem chances infinitamente maiores de vencer o jogo do que o Vasco. Acho que esse é o contexto positivo ao Flamengo. Do ponto de vista da pressão ou do valor dos resultados, é claro que aí o contexto ele é positivo para o Vasco, porque, de fato, uma vitória vale muito mais para o Vasco e uma derrota pesa mais para o Flamengo. E quem é que vai jogar nesse jogo, Pascoal? Quem? É o Flamengo com o Vasco. Mas Não, vai então, jogar... mas a escalação... Lá esse jogo joga o malvadíssimo. Esse jogo entra o malvadíssimo. O Gabriel e o BH não botaram nenhuma duvidazinha ali, não? A dupla titular do jogo osso, no jogo osso, quem joga é Pedro e Tipolino. Cebolinha e Pedro. Perfeito? Ali tá legal. Você tem certeza disso? Aí, atrás, na minha opinião, Varela... Para subir o Ayrton Lucas pelo outro lado. Você sobe o Ayrton Lucas do lado de cá. Mas o Ayrton Lucas não vai subir. O Ayrton Lucas vai subir, não, ele vai entrar, né? O Ayrton Lucas está jogando de maneira inteligente. Se você pegar o mapa de calor do Ayrton Lucas com o Tite, ele já está jogando por dentro. Porque ele sabe que o Tite não quer ir na linha de fundo, então ele vem por dentro. Ele está tentando melhorar. Mas quando o Vinha estiver bom, eu acho difícil o Vinha não jogar, confesso para vocês. Né? No meio-campo. A dupla de zaga vai jogar a dupla titular. Não tem... Fabrício e Léo. No meio-campo, Eric e Gerson, né? Arrascaeta, De La Cruz, Pedro e Cebolinha. Tá bom, vamos ver, né? Então, Bruno Henrique e Gabriel viraram opção. O placar desse jogo, só pra gente dar um pulinho lá em BH, porque tem mais clássico ainda. 2-0 Flamengo. 2-0? Eu acompanho o relator também. 2-0? Todo mundo? É. Eu vou acompanhar vocês só para não ficar diferente, então. E quero saber agora de Minas Gerais. Cara, o meu palpite para este jogo é 4-1. 4-1, hein, galera? E aproveite o nosso link que está aqui no primeiro comentário fixado e faça sua fezinha, hein? Vamos lá, então, falar aqui um pouquinho mais desse jogo. Muito bem, além de falar aqui da provável escalação do Flamengo, vamos falar também de Matias Vinha. É isso aí, ele foi inscrito hoje... Só que ainda ele não pode jogar pelo Campeonato Carioca. Entenda, assista o vídeo até o final que eu vou explicar. Primeiro, eu vou dar aqui para você a provável escalação. Goleiro Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. O meio de campo vem com Eric Pulgar, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta. E lá na frente, Everton, Cebolinha e Pedro. Cara, e o Gabigol e Bruno Henrique, eles fizeram um gol contra o Sampaio Corrêa. Vão ficar no banco? Vão. Tudo indica que sim, eles vão ficar no banco. Agora, para você que esperou e quer saber o que anda acontecendo, por que Matias Vinha não foi apresentado, por que ele não vai estrear, assista o vídeo aqui agora que eu vou explicar para você. Muito bem, o técnico Tite terá mais um treino neste sábado para definir a equipe, mas a tendência é que o quarteto poupado contra o Sampaio Corrêa, sendo eles Pedro, Cebolinha, Fabrício Bruno e Varela, retornem ao time titular. Ainda não será no domingo a estreia de Matias Vinha, segundo reforço do Flamengo para a temporada. O lateral esquerdo uruguaio já se recuperou da lesão no joelho direito sofrida em seu último jogo pelo Sassuolo da Itália no dia 11 de dezembro e iniciou os trabalhos com o elenco.
mas participou só de parte do treino com o grupo na reapresentação. Ele já foi inscrito nesta sexta-feira com pendências no Carioca, só que ainda precisa ser regularizado para poder jogar. O treino desta sexta-feira também marcou o reencontro do elenco com Mateuzinho e Thiago Maia. A dupla havia se despedido dos jogadores antes da excursão da pré-temporada nos Estados Unidos, porque tinha negociações avançadas com Corinthians e Internacional, respectivamente. Porém, as conversas esfriaram e tanto o lateral direito quanto o volante seguiram no Mengão e já entraram em campo no empate em 0-0 contra a Portuguesa. Com 8 pontos e um jogo a menos, o Mengão é o 6º colocado da Taça Guanabara, atrás de Boa Vista, que tem 9 pontos, Madureira também tem 9, Nova Iguaçu 10, Botafogo 10, Fluminense 13, por conta da excursão de pré-temporada dos Estados Unidos. O rubro-negro fez 2 partidas com um time de garotos e empatou com Nova Iguaçu e Portuguesa. E não é só isso, hein? Temos aqui novidades, mercado da bola do Flamengo, tem jogador saindo. Galera, acabou de sair a notícia enquanto eu gravava o vídeo. O Clube de Regatas do Flamengo informa que concluiu o empréstimo do zagueiro Pablo ao Botafogo até o final de 2024. Então o Pablo não é mais jogador do Mengão. Ele vai atuar pelo Botafogo até o final da temporada. Muito bem, não vai fazer falta, né? Agora o Flamengo tem que contratar, sabe quem? Ele... Ah, garotinho, tem que contratar o Léo Ortiz. Cara, deixa eu aproveitar que está aberto aqui o nosso Twitter e pedir para você que gosta de mim, para você que gosta do nosso trabalho, me segue, por favor, cara. Eu estou começando no Twitter, eu tive que começar do zero no Twitter, tá? O outro Twitter nosso saiu do ar. Galera, eu tenho aqui, ó, 186 seguidores. Tenha dó, né? Tenha pena de mim. Me segue lá, link na descrição, tá bom? Tá aqui as postagens nossas, né? Aqui, ó, tirando uma zoeirinha aqui, Corinthians, né? O Corinthians tá ferrado, hein, cara? Cada hora sai uma notícia. Lázaro indo para o Palmeiras. Soltei lá também essa notícia. Todos os jogos da 6ª rodada do Campeonato Carioca, né? Horários, transmissões, onde você pode assistir cada jogo, tudo aqui, tá bom? Me segue aqui, então, no nosso Twitter, o X, né? Marcos Flá React. Muito obrigado a todos. Deus abençoe. Saudações rubro-negras. Fui!